muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Vamos cantar agora a música É Preciso Amar. Vamos todos vibrar juntos com a letra dessa música, vibrando muita paz ao nosso mundo, aos nossos semelhantes. Mostrando ao mundo que é preciso amar.
recomeçar, seguir. Essa luz que me ilumina, desse Cristo que me ensina, é a força que me anima, faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina a sorrir. Essa mão que te segura, não duvide, ela é a força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abre o coração, deixa o amor entrar e vai. O campo de trabalho que Jesus proporcionou pode florescer, e você vai se encontrar e voltar a ser feliz. Seguir essa luz que me ilumina, desse Cristo que me ensina, é a força que me anima, faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina a sorrir. Essa mão que te segura, não duvide, ela é a força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abre o coração, deixa o amor entrar, seguir. Darudaruneira, darudaruneira, seguir. Cristo que me ensina, força que me anima, seguir. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lene, eu sou a Inê, e nós vamos tocar uma música para vocês. Esperamos que vocês gostem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci
mas livrai-nos de todo o mal. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Itaberaí. Hoje nós teremos o nosso irmão Cristiano, que é do Centro Espírita Irmão Áureo, a falar para nós hoje sobre o tema O Advento do Espírito de Verdade. Tá? Então, o Cristiano vai explanar esse assunto hoje. E antes de mais nada, a gente fala a você que logo depois da palestra, nós teremos o passe à distância com fluidificação das águas. Então, separe a sua garrafinha, o seu vasilhame, para que logo após a palestra, a sua água possa também ser fluidificada. A gente vai passar aqui a palavra para o Cristiano, onde ele fará a prece inicial e dará início ao estudo da noite. Tá bom? Boa palestra a todos. Muita paz. Irmãos, minhas irmãs, que Jesus esteja conosco em mais um dia de tratamento espiritual. Muita paz a todos. Eu me chamo Cristiano e hoje teremos a gratidão, a oportunidade de podermos falar de uma das mais belas passagens do Evangelho, que é acerca da vinda do Espírito de Verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 5 e 6. Mas antes de darmos início aos nossos estudos, façamos a nossa prece inicial, invocando Jesus a participar conosco neste instante. Fechemos os nossos olhos, busquemos sintonizar-nos com Jesus, nosso Mestre querido, governador do nosso planeta Terra. Bondoso Mestre Jesus, a Ti rendemos infinitas graças pela misericórdia, Senhor, da vida, de aqui estarmos reunidos em torno do Seu Evangelho, da Sua Palavra, de podermos aqui sorver das bênçãos, dos medicamentos que são necessários, Senhor, ao nosso progresso moral, às nossas enfermidades físicas, mas principalmente às nossas enfermidades morais. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem. Então, nós temos aqui uma bela passagem do capítulo 6, lá do item 3, o Consolador Prometido, que traz para nós a passagem do Evangelho de São João, que nos diz o seguinte: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus, representando a infinita misericórdia e graça de Deus, nosso Pai Criador, nos afirma então que no futuro virá o Espírito de Verdade, que reafirmará o que ele nos disse há cerca de 2000 anos atrás, e que nos dirá outras tantas coisas também que Jesus não nos pôde dizer naquele momento. Por quê? Porque ainda éramos muito imaturos, intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Nós não teríamos a menor condição de compreendermos o que Jesus nos diria acerca do invisível, daquilo que não podemos ver com os olhos físicos, porque se trata do plano espiritual. Mas, se guardássemos no amor de Jesus, esse Espírito Consolador, esse Espírito de verdade, nos viria a fim de nos trazer os medicamentos de que tanto precisamos
para as enfermidades das quais padecemos atualmente. Mais ainda adiante, no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 e 13, Jesus nos diz o seguinte: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus, conhecendo-nos a todos profundamente, já observava que ainda nossa condição espiritual era de crianças. E como falar de questões tão profundas, tão sérias para crianças? Seria muito difícil. Então, no futuro, enviaria-se então o Consolador prometido, o Espírito de verdade, para que esse Espírito ficasse entre nós, reafirmasse tudo o que foi dito e nos trouxesse ainda tantas outras informações que nos auxiliariam no nosso progresso moral. Fato é que Jesus, dada a limitação intelectual e moral do ser humano, não pôde revelar tudo à sua época. Por isso, não raras vezes, fez uso de alegorias e ensinou por meio de parábolas. Contudo, na Santa Ceia, na passagem citada do Evangelho de São João, certificou que viria o Espírito de verdade para nos conduzir através da verdade. Então, Jesus falava aí por parábolas, por metáforas, a fim de que fôssemos adquirindo, então, o amadurecimento adequado ao longo dos séculos, dos anos, dos milênios, para que pudéssemos entender melhor as suas palavras, para que pudéssemos entender melhor os seus ensinamentos, a fim de que nos preparássemos espiritualmente, intelectualmente, para receber, então, o Espírito de verdade, o grande consolo, o qual Jesus nos prometeu. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos fala aqui do bem sofrer, não é verdade? Choremos, obviamente, com as dificuldades, com as tristezas, com as enfermidades que se nos mostram no dia a dia, as quais temos que enfrentar. Contudo, que a nossa resignação seja do tamanho dessas provas, que nós possamos aprender com estes sofrimentos, que nós possamos nos aproximar de Jesus, de Deus. Afinal de contas, o sofrimento serve a isso, para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima. Não é verdade? Tratar o nosso egoísmo, tratar a nossa vaidade. Porque todas as enfermidades que aparecem no nosso corpo físico, na nossa carne, são frutos das imperfeições do nosso espírito, das imperfeições da nossa condição moral. E se sabemos sofrer com resignação, nós teremos então o consolo verdadeiro. Nós conseguiremos viver o reino de Cristo de alguma forma, ainda aqui na terra. Onde? Em nosso íntimo. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós
será talvez o mais resplandecente. Que linda é essa passagem, meus irmãos. Observemos, Jesus está falando do momento do desencarne, não é verdade? Para que nós tenhamos fé na vida após a morte. Na realidade, quando dizemos morte aqui, estamos falando da morte do corpo físico, pois sabemos que o espírito é eterno, o espírito não morre. E então, lá no plano espiritual, onde de fato é o verdadeiro reino de Deus, Jesus nos diz, não é, que o mais desnudo dentre todos nós aqui encarnados, possivelmente será o mais resplandecente. Ou seja, precisamos ter fé no porvir, precisamos ter fé no futuro, meus irmãos, não é? E como nós poderemos adquirir esse consolo? Através do bem sofrer, através do suor, através do trabalho incessante, do cumprimento das nossas obrigações, do amor ao próximo, da prática da caridade, através dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, através dos preceitos de honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas das dos que já estão, os que já não vivem na terra, a clamar, orai e credes. Então, meus irmãos, Jesus aqui vem descortinar, o Espírito de verdade, ele vem descortinar o véu da ignorância e fazer-nos conhecer que, por meio da cooperação mútua entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados, possamos conhecer de fato a verdade. As leis da natureza divina que são imutáveis e que independem da nossa crença religiosa, mas que, a todo instante, estamos, de alguma forma, sendo impactados por essas leis. Muito bela essa passagem do Evangelho, não é verdade? Jesus aqui, então, nos revela aquele mundo, aquele plano o qual nós não poderíamos ver antigamente, porque ainda não estávamos preparados. Aquele mundo que é necessário que os corações estejam mais preparados, que a ignorância nossa esteja diminuída, que os nossos olhos fossem olhos de ver e que os nossos ouvidos fossem ouvidos de ouvir. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Lá no Livro dos Espíritos, nosso querido Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos se nós sofremos a influência deles. E o que os espíritos respondem? Muito mais do que imaginais, porquanto os espíritos conduzem os vossos pensamentos. Então nós precisamos crer, porque isto é um fato, esta é uma verdade. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades, pois que os sistemas são do ser humano, e as leis do ser humano são leis falhas, mas as leis de Deus, as que de fato são a verdade absoluta, essas não falham, meus irmãos. E então, essa doutrina abençoada que é o Espiritismo, que vem descortinar-nos este véu da ignorância, colocar-nos aí em comunicação
com os espíritos invisíveis aos nossos olhos físicos, nos traz aí a seguinte instrução: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Se nós pensássemos aqui no resumo que Jesus nos fez dos mandamentos, que Jesus nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Devemos, portanto, aprender o valor de amar a cada instante, através do perdão, através da prece àquela pessoa que nós podemos julgar ser um inimigo nosso ou que nos fez algum mal, não é verdade? A cuidar daqueles que temos dificuldades de cuidar dentro do nosso lar, aqueles parentes nossos que ali vivem conosco e que às vezes temos alguma dificuldade, alguma animosidade. Assim devemos aprender a amar ao próximo. E, a par disso, devemos aprender a nos instruir através da leitura, através do estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Observemos, todas as verdades se encontram no cristianismo redivivo. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Então, na realidade, meus irmãos, qualquer erro que identifiquemos no cristianismo é por conta do ser humano, é por conta das nossas imperfeições, não por conta dos ensinamentos de Jesus. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes. Então, os nossos irmãos que nos tutelam do outro lado estão clamando a nós. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Portanto, nós precisamos aprender a vencer a incredulidade, aquilo que é cético. Nós precisamos aprender a vencer tudo aquilo que é cruel, tudo aquilo que de alguma forma não faz se manifestar o amor de Jesus, o amor de Cristo. Nós temos aqui uma história belíssima, um lindo caso que estará no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que, entre outros tantos casos belíssimos, nós escolhemos este aqui para abordar um pouco aí a questão do consolo, né, de que Cristo tanto nos prometeu. Vejamos então. O remédio, esse é o título do capítulo. Chico, nessa noite, estava muito fatigado. Quanto à hora da prece costumeira, aparece-lhe Dona Maria João de Deus. Então Chico nesse dia estava fatigado. Nós sabíamos que foi um trabalhador incessante aí para o Cristo, para o bem, para a divulgação da nossa querida doutrina espírita. Então Chico, ele enfrentou muitas dificuldades, é fato, não é? Em uma dessas noites em que ele refletia acerca dessas dificuldades, certa angústia, sua querida mãe, Maria João de Deus, eis que lhe aparece para dialogar e acalmá-lo, né? Dialogar com ele e acalmá-lo. E ele diz então: minha mãe, roga ao Espírito carinhoso como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres. Meu filho, só conheço um remédio: servir. Observemos que esta lição, meus irmãos, ela guarda uma relação profunda com a lição que estamos estudando aqui, não é? Do Espírito de Verdade, que nos fala para aprender a amar, a cuidar do outro, não é? A praticar a caridade. E assim, ainda não satisfeito com a resposta de sua mãe, ainda muito angustiado, Chico disse: mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja? Se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas.
Qual é a resposta de sua mãe, mais uma vez? Servir é a solução. Meus irmãos, nós precisamos compreender que, como somos espíritos infinitos e eternos, temos também o nosso livre-arbítrio. E a semente que é plantada em cada um de nós irá germinar, irá dar frutos em algum momento. Claro, depende também da nossa boa vontade. Depende de que abramos os nossos corações para a espiritualidade amiga, para que ela possa auxiliar-nos neste processo. Portanto, não devemos perder a fé no outro, não devemos perder a esperança de que o outro, o nosso irmão, ele possa melhorar, de que o assassino amanhã não cometerá mais crimes, de que o ladrão amanhã não mais roubará, de que o marido violento não mais será um agressor, não é? De que o filho ingrato amanhã será um excelente filho, será um excelente pai, será um espírito regenerado. Não podemos perder esta fé, não podemos perder esta esperança. Ainda seguindo aqui com nossa linda história, entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente. Chico ainda continua, né? Ali com o seu discurso ali. Malsinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? E mais uma vez a sua querida mãe responde: sim, há um recurso. Servir sempre. Parece que Chico então entendeu o recado de sua mãe e diz o seguinte: então a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio? O que responde a sua querida mãe? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se com quem não tinha outro remédio a ensinar. Lindos casos de Chico Xavier. Então, qual é o remédio que nós temos para todas as dores, as mazelas, os sofrimentos, de qualquer ordem que sejam? Servir, meus irmãos. Aprendamos a servir com amor, com carinho, com dedicação. Todo o compromisso, por menor que pareça aquele compromisso, é um compromisso importante. Honremos a oportunidade abençoada de cada dia podermos dar um bom dia, um abraço, termos uma conversa fraterna, podermos doar um alimento, uma roupa, enfim, auxiliar da maneira que for necessário. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. É fato, meus irmãos, o nosso mundo está repleto de inúmeras riquezas. Infelizmente, muitas vezes mal distribuídas essas riquezas. E embora tantas riquezas, nós temos tantas misérias, tantas pessoas passando fome, com dificuldades inúmeras. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. Muitas pessoas com inúmeras propriedades em seu nome e outras que sequer têm uma pequena terra, um casebre para morar. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz nos conta, logo no primeiro capítulo, no segundo capítulo do livro, que todo conhecimento intelectual e filosófico, o qual ele tivera acesso quando encarnado, um médico aí da sociedade carioca, alta sociedade carioca, não foi suficiente para que o livrasse
dos sofrimentos da vida após a morte, ficando aí por alguns anos no umbral, sofrendo dores físicas, fome, sede, frio, sendo aterrorizado por outros espíritos infelizes que o perturbavam. Naquele momento, ele compreendeu que somente o conhecimento da alma, o conhecimento religioso, de fato, aquele que está dentro dos nossos corações, poderia tê-lo livrado daquela circunstância. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. Portanto, todo o conhecimento de que o ser humano tem hoje acesso nas academias, por exemplo, às vezes inclusive nos próprios centros religiosos, se não entendidos, se não compreendidos com a alma, com o coração, infelizmente, não resolverão os problemas que tanto nos afligem diariamente. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Infelizmente, meus irmãos, as administrações do ser humano, as organizações que o próprio ser humano cria, ainda são muito imperfeitas e, portanto, não conseguem resolver os problemas da criminalidade. O que se fazer, então? Onde encontrar o remédio? Onde encontrarmos a solução para todas essas aflições? Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio. O único remédio, meus irmãos, minhas irmãs, eficiente, é o Evangelho de Jesus no coração humano. Portanto, guardemos as palavras do nosso Mestre Jesus, guardemos os seus ensinamentos de perdão, de amor ao próximo, da prática do bem sem olhar a quem, sem exigir do outro a gratidão, o retorno, sem exigir um muito obrigado. Façamos de coração puro, de coração aberto. Desta maneira, encontraremos o verdadeiro consolo de que tanto necessitamos. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma palestra, de uma explanação da palavra de Jesus, de um tratamento espiritual. Antes que façamos a nossa prece final, preparemos-nos aí confortavelmente, busquemos a água, um copo de água, uma jarra de água, para que possa ser fluidificada no momento do nosso passe magnético. Logo após, retornaremos com a nossa prece de encerramento. Que Jesus abençoe nossos lares, sintonizados aí com o Evangelho do Cristo. Pedimos a sintonia de cada um, para que os benfeitores possam estar visitando cada um dos lares, levando o tratamento espiritual, as energias boas, pedindo aí a água fluidificada para que possam ser magnetizadas, trazendo um remédio espiritual para cada um de nós. Graças a Deus, vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos, pessoas reuniam numa tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação.
Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças, fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres. Graças a Deus. Continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias, equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus, que assim seja. Depois de sorvermos aí as bênçãos deste passe magnético à distância, realizemos então a nossa prece final. Bondoso Mestre Jesus, muito lhe agradecemos essa oportunidade tão abençoada, Senhor. Obrigado, Mestre querido, por aqui termos sorvido, Senhor, dessas energias benfazejas que tanto nos auxiliarão no consolo de que precisamos, Senhor, que auxiliarão na cura das enfermidades da nossa alma, do corpo físico, para que tenhamos paciência com o nosso próximo em nosso lar, Mestre Jesus, para que possamos aprender a amar o que pensa diferente de nós, o que age diferente de nós. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Fiquemos com Deus, meus irmãos, muita paz, boa semana a todos.